Boa noite, graça e paz, seja bem-vindo a mais um GraçaCast. Hoje nós estamos aqui reunidos para bater um papo sobre cristianismo, não é religião, um dos temas de uma das mensagens do nosso pastor que está aqui conosco hoje, mais uma vez para compartilhar um pouco sobre esse tema que é muito relevante. E você, antes de tudo, deixa seu like e comenta aqui, já vai deixando suas dúvidas também durante o podcast, e a gente pode tentar, nos próximos podcasts, responder as dúvidas desse daqui. Então pode ter um parte 2 aí, quem sabe. Aí se você não gostar do podcast, quando chegar no final, você tira o like. Aí você dá agora, se não for tão bom assim, aí você tira no final. Mas a gente vai estar aqui para bater esse papo e temos os nossos convidados. Pastor, primeiro se apresente aí, para quem não te conhece, será um prazer. Por acaso, estava numa caverna e não conhece o pastor. É um prazer estar aqui, vai ser benção aqui, tá, com os nossos ilustres convidados. Vai ser poder. E teríamos o discipulado hoje, né? O seu discipulado. Já está aqui. Aí tá rolando aqui. Podcast, discipulado aqui. Tá rolando o discipulado /podcast. E benção demais estar aqui. Mais uma edição aí do GraçaCast. Muito bom. E a gente está aqui hoje com o Diego. Se apresente aí, Diego. Opa, sou o Diego, né? Como os irmãos me apresentou. E aí hoje eu tive a honra de estar aqui nessa mesa com grandes líderes aqui, o meu líder que está mais próximo, o meu pastor aqui também, para a gente trocar essa ideia aqui, compartilhar aqui de mais informações sobre esse assunto, né? E o Diego aqui, ele conheceu a igreja por meio do podcast. Verdade. Vai contar um pouquinho a sua experiência, né? Verdade. Exatamente. Que bacana. Compartilhar aí. E você, se apresente aí, grande homem. Não vou falar seu nome não, porque eu falei de Diego. Vai fazer aniversário essa semana. Não sabe a hora que vai ser, né? O dia, né? Vai que todo mundo aparece lá. Vai ter bolo Guaraná. Sou o César, né? Sou membro aqui da Nova Aliança já há um ano e pouco. E sou membro da célula aqui do Diogo, né? E anfitrião, né? A gente faz a célula lá em casa. E é uma honra. O pessoal que tá vendo aí, vai que, né? É uma honra, né? E é uma localização top, né? Que é bem próxima à academia. Então, por sinal, eles malham juntos. Aí, cara, só atleta, cara. Corpo, alma e mente sã, caramba. Caraca. Antes de começar até o podcast aqui, comentei aqui. Do Diego aqui. O Diego aí é o fera aí, meu irmão. Agora vamos malhar agora o espírito. É verdade. Isso é boa. Foi. E eu queria, antes da gente entrar no assunto aqui, já que o pastor comentou também que Diego veio pelo podcast, para você contar um pouco sua experiência, né, de como você conheceu a igreja, né, como é que foi essa transição. Você já conheceu, já veio no culto e já foi participando. Exatamente. Assim, chega só um pouquinho o microfone perto aí. Para mim, foi algo assim de Deus mesmo, porque eu estava passando por um momento complicado, e aí, por um acaso, né, navegando ali, rolando página no Instagram, eu vi a página da igreja, né? E aí comecei a olhar e tal, interessei, entrei em contato com o pastor, né? Consegui o contato do pastor, conversei com ele e tal, me fez o convite para vir até a igreja, a gente conversou um pouco e eu vim. E ao chegar aqui, eu fui abraçado, né, por essa família, me senti extremamente acolhido, me senti em casa, apesar de ser assim, rápido, né? Eu não esperava que seria tão rápido assim. E eu continuei vindo, fui convidado para a célula, comecei a ir para a célula também. Através da célula também fui extremamente abençoado, né? Através do compartilhamento dos irmãos, eu sei que cada um tem a sua luta, mas vendo ali as experiências de todos os irmãos, eu pude perceber que não era só a minha luta que estava acontecendo naquele momento. Então, juntos a gente conseguiu ali, eu encontrei ali na célula, né, na Nova Aliança, um novo caminho, uma nova oportunidade de recomeçar. E aí, pronto. E aí fui abraçado. E aí, já está no podcast. Já está no podcast. Na família, em tão pouco tempo estou aqui. Né? Agora, o bacana, Diogo, é que a gente sempre falou muito sobre realidade. Sim. O que a gente quer dizer por realidade? Algo que tem consistência, que não seja fake, né? E assim, internet é algo fake. Exatamente. Na maioria das vezes, eu não sei assim, mas eu estou generalizando. Sim. O que a gente quer dizer por fake? É que ali passa uma imagem, assim. Tem só dá aparência. pra se criar, né, as páginas.
E qualquer produto, não estou falando de igreja, não. Qualquer coisa. Aí quando você vai verificar, Sim. não era tudo, né? Então, assim, o produto, então, Diego, sem dúvida. aquilo que estava na internet, meio que você percebeu na vida da igreja. Porque a gente essa percebe, realidade, essa vida de Deus. Porque assim, nada que é falso vai se sustentar por muito tempo. Então, a partir do momento que eu vi, eu conheci e até me surpreendeu, né, em relação às expectativas e tal. Isso me fez fazer ficar, né? Ficar e me esforçar para me tornar aqui membro dessa família. Então, para mim, é sim real. Eu tenho vivido, eu tenho sido abençoado por essa família. Esses anos, né? Não passar uma coisa que não seja de verdade, né, Diego? Exatamente, ainda mais como o senhor falou, né? Na internet, a gente vê muita fachada. E quando a gente vai ver na realidade, totalmente diferente. Totalmente diferente. Aqui não. Aqui é diferente. Eu encontrei realidade, eu encontrei aqui algo que, na parte de Deus. Sim. Talvez tenha alguém assistindo a gente que está naquela, né? Será? Será? E o que você falaria para essa pessoa, Diego? Venha. Venha e comprove, né? Porque a gente está na internet nesse momento. E as pessoas têm essa impressão. Mas o que eu posso dizer é venha, porque você não vai se arrepender. Muito forte, viu? Muito forte. E a gente estava compartilhando essa semana na reunião de célula sobre esse tema que a gente vai falar agora, justamente sobre isso, sobre a questão de não ser hipócrita no sentido de vestir uma máscara, ser alguém em um ambiente, ser outra pessoa em outro ambiente. E Diego conseguiu experimentar isso também, porque o fato da gente estar junto mais vezes, né? Eu, Juan, Diego e César junto, aí a gente consegue ver a vida da igreja na academia, na praia, lá em casa, no bolo, no café, no aniversário. A realidade é que a impressão que a gente tem, a gente está assim, não existe essa separação. A gente está na academia, está na célula, está na igreja, a gente está junto. Porque família é isso, né? Família é isso. Então a gente se sente super à vontade por causa disso. E uma coisa interessante, Diogo e irmãos, e nossos eu só queria também fazer um parênteses aqui, que está aqui nos estúdios da Nova Aliança, estão aqui conosco aqui o Juan, faz parte do seu discipulado, está aqui o Juan, nosso querido Juan. Tamo junto. Juan, você está quanto tempo na igreja, Juan? 7 anos. Que cara, isso, rapaz. Passa rápido, hein? Ele também veio de um evento ponte. Eu não esqueço do evento ponte dele, que foi um evento bacana pra caramba que fizeram. Foi um evento cheio. Então, aqui no estúdio, aqui, o nosso produtor e o nosso diretor executivo-chefe aqui, ele. Que é isso, hein, cara? Gabriel. Direto lá de São Paulo, Santo André. Está aqui nosso companheiro aqui de lutas. O Ítalo, gostou? Companheiro de luta, Ítalo? Que é isso? Mas o que eu tava falando mesmo? Eu de falar. Que a gente tava falando que não tem separação de isso, exatamente. E eu tava até falando com o Ítalo isso hoje. Isso não é ocasional, isso é intencional. Então você vê que não é uma coisa só de afinidade, porque todo grupo social, igreja é um grupo social. Você vai ter algum tipo de relacionamento. Mas com quem? Com quem você tem afinidade. Você não tem com todo mundo. E aquelas pessoas menos expansivas, aquelas pessoas introspectivas, elas não vão ter oportunidade. Porque geralmente é o mais falante, ou o que proporciona festa. Mas aquelas pessoas não vão. Nossa igreja não. A gente potencializa isso para todos. Sim. Todos têm o seu grupo. Verdade. Então é intencional isso. Porque senão dá a ideia, Diogo, pensar que é uma coisa só de afinidade, que está gostando. Não. Família é assim, né? Entrou na família, faz parte e já foi. Agora, evidentemente, se a pessoa não quiser, não tem ninguém tem que obrigue, né? Com certeza. Que bom que você deu um passo de fé, ô Diego. Então, e tô me sentindo cada vez mais dentro da família, né? E não só a mim, mas também a minha família tem me acompanhado, se sentido bem também, né? Chega mais perto aí o microfone. E, assim, eu preciso agradecer todo o apoio que tanto o pastor quanto o meu líder tem me dado em relação a isso, porque se hoje eu consigo estar mais próximo da minha família é porque eu tive apoio, né? Eu tive direção, eu tive ali uma consolidação, e eu sou muito grato a Deus, pelos
pastores, Amém. por toda a igreja. Amém. Dessa forma. Agora, já introduzindo o tema, eu pregando domingo e eu não consigo ver todo mundo no prédio porque depois de um certo raio ali de distância ali, é tudo escuro. Mas algumas pessoas eu consigo ver na frente ali. Aí ele estava sentado um pouquinho mais na frente, eu vi que a sua esposa, sua filha, super na vibe da mensagem. Como é que ele percebe isso? À medida que vai falando, a pessoa faz assim. É isso mesmo. Exatamente. Então, Muito responsivo. não só eu, mas toda a família está toda envolvida. Isso é muito bacana. Ainda que, tipo, por exemplo, minha esposa ela trabalha, e o horário dela é bem complicado. Ela deve estar assistindo aqui depois, né? Na gravação, né? Assiste. Assiste. Mandar um abraço aí pra minha querida esposa. Tem música? Pode botar música? Love's in the air. Enfim. E apesar de minha esposa só poder estar aqui participando dessa família aos domingos, ela já está também muito à vontade, né? Meus filhos já estão caminhando também comigo para a célula, mas mesmo com esse contato menor, minha esposa já está bem à vontade, já se entrosou bastante. Então, nós já estamos bem entrosados com a família Nova Aliança, né? Que benção. Graças a Deus. Bacana. E a gente estava nesse culto, né? Que Diego estava presente, César também estava. A célula tá todo mundo tá junto. todo mundo junto. E a gente estava falando, o pastor comentou sobre cristianismo não é religião, que é um tema tanto antigo quanto tão atual. A palavra de Deus ela é muito, muito forte por se renovar a cada manhã. E a gente falou alguns pontos, e um dos pontos que eu acho que a gente pode introduzir, pastor, é sobre o conceito de religião que o senhor falou que é gerado desde a palavra ali no judaísmo, que é ser o exemplo das religiões, um padrão para todas as religiões. Aí eu acho que a gente pode começar a introduzir esse tema para depois a gente destrinchar, que a gente falou muita coisa sobre templismo, clericalismo, que a gente pode explorar também, isso eu acho que é bacana. Com certeza. Quem está vendo a gente tem que ouvir a mensagem para ficar mais contextualizado, né? Está aqui na descrição o link. A primeira coisa que a gente precisa ficar bem claro é que cristianismo não é Religião. E todos nós aqui, a gente já aprendeu que o cristianismo é mais uma das religiões. Não é? Então, é enquadrado nas 3 principais religiões do mundo. Você tem o cristianismo, que é tido como uma religião, você tem o islamismo e você tem o judaísmo. Sim. Mas, à luz do Novo Testamento, né? Porque nós somos uma igreja neotestamentária. Bonito. Tem que gravar esses nomes, que é bonito falar essas coisas, né? É bonito. Cristianismo, então, não é religião. Baseado em que a gente diz isso? É que a gente pega a primeira religião e única oficial, que é o judaísmo. Por que a gente fala que é a primeira e a oficial? Porque foi a única dada por Deus. Então, você vê que coisa, né? Que ironia, né? Deus criou a religião do judaísmo, com o objetivo de apontar para o Novo Testamento. Mas ele criou. Então, a partir dessa criação de Deus, do judaísmo, a gente vê elementos ali na religião do judaísmo que foi incorporado na igreja cristã. Sim. Entende? Mas a gente vai ver, hoje batendo um papo aqui, que no Novo Testamento não se tem a repetição desses elementos, desses aspectos do judaísmo. O cristianismo, no primeiro momento, ele, na transição, né, do judaísmo ao cristianismo, aqueles irmãos ali no primeiro século, eles estavam na transição, até na cabeça deles transição. Então, eles se reuniam no templo, porque eles eram o que antes de ser cristãos? Judeus. Eles tinham costume, eles tinham costumes judeus. Então, foi transicionando. Aí vem Paulo, o apóstolo Paulo, que era judeu também, que parece que deu já um pontapé mais assim, bem inicial para começar a gente a processar de que o cristianismo não é o judaísmo, não é religião. Não é. E aí ele bate nessa tecla muito forte, né? Quando a gente vai né, aqui discutindo alguns versículos. Só que aí o que acontece? 2000 anos depois, as igrejas têm práticas religiosas. Só que a gente fica muito confortável em falar sobre esse tema, porque não é um assunto novo para a gente, não. Não é. Não é, né? Você já está um tempo na igreja aqui. O Juan já deve ter ouvido alguma coisa sobre isso aí. Não ouviu, Juan? Ah, sim.
Então, assim, é algo que a gente vem falando, mas é meio que contra a cultura, né, Diogo? Exatamente. Então, basicamente, assim, vamos agora ouvir vocês aqui, o que vocês entenderam da mensagem, porque aí senão vai ser um monólogo. Vai ser um monólogo, é verdade, é verdade. Fala aí, então, com a gente como é que foi para vocês a mensagem. A gente destrinchou vários pontos lá na mensagem nesse último domingo. E aí você pode comentar algum ponto e à medida que vocês vão comentando, a gente pode... E a Célia é boa que ela vai, né, reforçando o que aprendeu domingo, né? Com certeza, assim, um ponto que me chamou bastante atenção... Sempre aperta aí o microfone aí, que o nosso produtor geral ali... Pronto, tá reclamando. Vamos nos acostumar, né? Para mim é tudo novo aqui, então paciência, vai dar tudo certo. O que me chamou muita atenção, na verdade, é porque, assim, eu vi de outra igreja, por exemplo, né? Há muito tempo eu congreguei. E o que fala muito alto, para mim, é a questão do ritualismo, né? Aquele rito ali diário, então acaba se tornando algo maçante, algo que entra na rotina e, tipo, aquilo acaba virando um ponto de, como diz o estudo, de troca, né? Certo. Eu faço isso para ter isso de Deus, a partir de Deus. Então, e acaba sendo uma pressão, né? Exato, tem que fazer, porque se não fizer, Deus não abençoa, né? O pior é justamente isso, porque você faz, não é por amor a Deus, não é por espontânea vontade, é porque você acaba entrando nesse ritmo, né? Isso então aí. Acaba virando algo automático. Você perde aquele mover, né? Sim. Você acaba se fechando, entra na frieza e tudo mais. Então... Não, continua no microfone aí. É só porque eu devia ter feito isso. Vamos só introduzir aqui, então, uma mensagem. Até para quem está vendo, ele não é isso. É igual que pega uma carta na metade, a pessoa não... Sim. Então, o que a gente falou domingo, na verdade, o Diogo tinha falado isso para mim, eu não fiz. É que é o seguinte, a religião, então, como é que a gente pode definir religião? Religião é tudo que a gente faz. Acho que é a melhor definição que eu arrumei para a gente entender de que não é só uma coisa ou outra. É tudo, absolutamente tudo que a gente faz na vida, não só no contexto da igreja, mas na nossa vida, tá? Que a gente faz como uma troca, uma barganha com Deus. Aí eu dei até um exemplo no culto, que eu posso usar uma roupa apropriada. Tem muitas igrejas que fazem isso, né? Eles têm uma indumentária específica. Sim. Geralmente é terno. Tem gravata para pregar. Algumas gravatas, não deixa gravata. Geralmente os pregadores têm aquele sapato bico fino bem bonito, ilustrado. Bem... E é um padrão. Sim. É um padrão. Tanto que algumas igrejas, quando você vê a pessoa com aquela roupa, o que as pessoas perguntam? Que vai pregar? Vai pregar, ou é oficial, ou é um líder. Sim. E é muito bacana isso aqui, porque eu já não uso isso já há muitos anos. Muitos anos mesmo. Desde lá do Rio de Janeiro. E volta e meia alguém chega na igreja, eu amo isso, viu? Amo isso. Vê algum irmão de blazer, vai até ele, ô pastor, entendeu? E como eu estou com a camisa como a maioria, não me associei como pastor. E vou lhe dizer, eu amo isso. Para ficar claro que o que identifica o pastor é a função, não a roupa. Sim. Evidentemente, em algumas cerimônias a gente tem que ter uma roupa apropriada, né? Mas, enfim, aí a gente deu o exemplo da roupa. Tem gente que usa um terno porque gosta. Igual tem um irmão que deve estar assistindo a gente aqui, o Fernando. Ele gosta de usar uns ternos bonitos. Estiloso. Ele está parando agora, né? E aí ele falou, pastor, eu percebi aqui que ninguém usa terno. Eu falei, então, mas o que você quer dizer com isso? É para me usar terno? Eu falei, você gosta? Ele, eu me sinto bem. Então usa terno. Entendeu? Assim, eu acho bacana isso. Sim. Aí ele falou para mim assim, eu gosto de me vestir para Deus. E eu não censurei. Porque ele gosta. Ele gosta de falar, eu quero que Deus... né, me apresentar para o meu Deus. Isso aí eu acho ótimo. Bom, mas aí qual é o problema disso? Que eu falei para ele. O problema é que aquilo que você gosta e que agradar a Deus virá o quê? Deus vai me abençoar porque eu estou vestido me apresentando dessa forma. É uma condição, né? É isso aí. Eu só posso me achegar se eu estiver dessa forma. Eu estou pregando agora eterno, agora Deus vai selar minha pregação porque, entendeu? A roupa é muito sutil. Ninguém fala conscientemente, essa roupa está ungida, eu acho. Né? Pode ser que sim. Mas é muito sutil. Então eu dei o exemplo do terno. Mas você se aplica isso para qualquer coisa. Oração, jejum, leitura da Bíblia, comer, enfim, é o que não falta. Aí depende da criatividade. Se a pessoa for criativa, o que não falta é exemplo. É verdade. Então, se a gente entende essa definição, você vê que a religião está mais intrínseca em nós do que a gente imagina. Sim, é algo muito mais interno do que é uma questão de mentalidade. Exatamente. Eu posso fazer uma coisa não sendo religioso, mas se eu não vigiar,
Posso me tornar. Posso me tornar, entendeu? Sim. É tudo uma troca. Qual é o problema da troca? É quando eu acho que eu estou bem na fita, ótimo. É bênção para todo lado. Deus está me abençoando. Agora, quando eu vejo que, eu estou fora do padrão, aí eu estou lascado. É. E como a gente, na maioria das vezes, não consegue chegar no padrão que que Deus quer, Vive acusado o vive tempo acusado, não tempo tem todo. jeito. Essa é religião, é troca. O termo religião significa religar, no latim. É a ideia de que o homem criar pontes para chegar a Deus. Toda religião tem isso, baseada no judaísmo. Ela cria meios. Então, é uma forma do homem tentar agradar a Deus por meio de boas obras, por meio de comportamento certo, enfim, tudo que é uma troca. O cristianismo inverte essa ordem da religião. Se a religião é o homem, o ser humano tentando chegar a Deus, o cristianismo é o contrário. É saber o que Deus fez em Cristo para chegar até nós. E a gente simplesmente receber. Então, a relação com Deus não é de troca, é só de receber. E por que Deus faz isso? Ele faz porque nos ama. E a gente recebe sem merecer. Por isso que isso é o quê? É graça, é graça, favor. sem merecer. Então, você vê que o cristianismo é uma coisa, Religião é outra coisa, é o oposto. É o oposto, são coisas distintas. Pastor, então, eu não vou orar mais, eu posso orar para pedir alguma coisa a Deus, então eu faço aquele gesto de sofredor, eu choro, eu joelho, eu bato em terra, assim. Tudo querendo sensibilizar Deus para quê? Deus está vendo que eu estou aqui chorando. Ele está vendo que eu estou de joelhos aqui. Não é possível. Ele está vendo, né, Deus? Ó Deus aqui. Entende? Aí a pessoa fala assim, então eu não vou orar. Então, é tudo uma questão de mentalidade. Se eu já sei que em Cristo eu já estou próximo do Pai, Sim. porque Ele é o caminho, Ele é o intermediário, eu sou o caminho, A verdade é a vida. Ele é o intermediário. Eu já estou no Santo dos Santos, porque eu sou um com Cristo. Eu vou orar agora, mas com outro entendimento. Eu vou orar porque eu já estou na presença do meu Pai. Muda tudo. Aí eu não tenho aquela sensação de querer agradar o tempo todo, porque querer agradar alguém o tempo todo, casamento, filhos, é um fardo muito grande. Porque você vive, se dando, Sim. é uma energia psíquica, uma energia muito desgastante. Você simplesmente agrada porque você ama. É uma troca, isso é família. Entendeu? Casamentos que vivem assim, eles não vão se não separa, vivem mal. Sim. Então, assim, parece algo fácil de entender, mas até processar. E aí a gente falou no domingo justamente isso. Como é que a gente pode identificar na nossa vida aspectos da religião? É só olhar para o judaísmo, que ele foi a primeira e única instituição criada por Deus. É religião, né? As demais é uma cópia, como eu falei. Exatamente. E tem 5 características a religião do judaísmo. Toda religião precisa de um lugar específico para adorar o Deus. Toda. Toda precisa de um templo. O judaísmo tinha um templo. O judaísmo tinha o tabernáculo. E não era só lá, não. Se você tivesse que encontrar Deus, tinha que ser no Santo Dos Santos. Hoje a gente fala assim que Deus está aqui, eu oro, mas naquela época não era assim, não. Naquela época só o sumo sacerdote chegava na presença de Deus. Porque quem não fosse que Deus escolhesse, quando chegasse no Santo Santo, o que você acha que ia acontecer? Ele morria, né? Na hora, fulminado. E a gente pensa que é assim, não, é assim Deus mesmo, é por causa de Cristo, porque senão estava todo mundo lascado. Toda religião tem um templo. Toda religião tem um código de conduta. Toda. E quanto mais eu sou radical naquele código de conduta, mais eu chego no nirvana. Entendeu? Todas. Você vê que aqueles caras que são os líderes espirituais dessas religiões, quanto mais sacrifício, não é isso? Mais consagrado, mais perto da divindade. Porque é um código, é um Perfeito. padrão. E quanto mais radical, mais piedoso. Bom, vamos lembrar aqui que eu falei que o cristianismo tem isso tudo. Sim. Só que não é mais com troca. Tem sacrifício? Tem. Mas não mais com troca. É como resposta. Eu quero. Assim, Paulo morreu pelo... O que é mais sacrifício maior que esse? Pelo evangelho. Mas ele morreu por quê? Pelo amor. Sabendo que tinha uma recompensa, mas não aqui. É o reino, Na né? glória. Bom, toda religião tem um tempo, toda religião tem a lei dela. O Antigo Testamento tem o Taná, os 10 mandamentos. Toda religião tem que ter o quê também? Toda. O intermediário. Vamos ver se você lembra aí. O intermediário, o sacerdote. Porque se você não consegue chegar diante de Deus, só indo no templo e nem tendo só a lei, sacrificando. você precisa ter o Sacerdote. sacerdote. Entendeu? Você não, nenhuma religião você vai lá direto e toda ela tem um intermediário. Toda ela.
Toda ela tem um ritual. O ritual é o padrão de se chegar, é o protocolo. No Antigo Testamento tinha protocolo. Por isso que a gente lê de vez em quando nas Escrituras no Antigo Testamento, prepara-te para encontrar com o Senhor, teu Deus. Não era bagunça, não. Não é aquele negócio que chega aí de qualquer jeito, mas não era mesmo. Por isso que a graça é um povo infantilizado, demora a entender a graça, porque pensa que graça é bagunça. Não é bagunça, não, tem protocolo. Então, toda religião tem um ritual. E toda religião tem, você lembra aí? Obras mortas. O que era obra morta que a gente falou lá? Vocês lembram? Obra morta é uma tentativa de fazer coisas boas para comprar a Deus e entrar no céu. Por que é obra morta? Não é pecado, porque pecado não é obra nenhuma diante de Deus. É uma obra que você faz para ajudar pessoas, para dar cesta básica, não é assim? Mas quem que está tendo mérito, tentando ter mérito para entrar no céu? Você. Quem fez? Por que é obra morta? Que não tem valor nenhum para Deus. Por que não tem valor para Deus? Pastor, eu estou aqui dando todo o meu dinheiro e não está servindo nada, porque o céu só entra gente perfeita. Você acha que dando cesta básica vai resolver esse problema? Não vai mesmo, entendeu? Lá você tem que entrar ou sendo perfeito ou alguém perfeito para te botar lá, que é Cristo. Por isso que é obra morta. Não tem valor diante de Deus. Lá em 1 Coríntios 13, o que Paulo diz lá? Ainda que eu desse, não é isso? Meu corpo para ser queimado, toda a minha fortuna, e fizesse acontecesse, e não tivesse amor, movido por amor. Nada disso. Mas é impactante para as pessoas, não é? Muito. Um cara bilionário dá o dinheiro dele todo e eu recebo. Seria o máximo. Eu ia até fazer um quadro dele aqui. Eu fazia um busto lá no altar. No altar é forte. Pô, forte. O quê? Eu ia receber e ficar todo empolgado, mas Deus não ia. Não ia mesmo. Essa foi mais uma síntese da mensagem. É só para quem está vendo a gente aqui se contextualizar. Aí você estava falando do ritual. Exato. Do ritual. E é isso aí, pronto, já contextualizei. Pronto. Então, esse ponto falou forte porque eu vim de outras igrejas e tal, então era um padrão que se repetia essa questão, né? De você seguir aquele padrãozinho ali, porque se você conseguir seguir, você vai ser mais abençoado ou menos abençoado se não conseguir, né? E ter o contato com essa mensagem, para mim, foi algo novo e que despertou, né? Me despertou para justamente... foi um choque, na verdade. Você vem de vários outros ensinamentos e dá de cara com um ensinamento totalmente diferente, que faz muito mais sentido, né? De acordo com a palavra. Então, para mim, foi algo que me despertou para essa questão. Eu falei, rapaz, é verdade isso. Né? Quantas vezes a gente não tenta barganhar com Deus? Deus, poxa, olha o que eu estou fazendo, né? Será que eu não sou digno disso? E você entender que isso tem que ser algo espontâneo, mas por gratidão, pelo que ele já fez, né? Então muda totalmente a sua visão em relação a Cristo. Sim. Né? Entender que tudo que ele fez já é o suficiente. Não há nada que você faça que vai te aproximar mais dele. Pelo contrário. E eu lembro quando a gente estava fazendo um estudo bíblico, né, ali do Descubra com o Diego, aí quando terminou assim a aula, ele falou assim, pô, isso tirou um peso dos meus ombros, né? Assim, entender a nova aliança. Tudo é Cristo, nós só somos com certeza coadjuvantes, figurantes da equação ali. E você entender isso te liberta. Né? Te liberta, te faz viver. O testemunho do meu líder aqui é justamente sobre isso, né? Sobre a liberdade que ele teve após esse contato, após essa convicção, né? É verdade. Então, isso me impactou demais. É muito forte. Né? Me fez ver o cristianismo de uma forma totalmente diferente. Realmente. O que é, né? É o que é verdade. Do que é, exatamente. E a gente estava falando também sobre a questão do templismo, que a gente não tem um templo. Concomitantemente a isso, também não tem um altar. E todos os elementos do templo não existem, porque não tem templo. E a gente estava falando isso justamente na célula, numa casa de uma pessoa, que no caso é César, que está aqui, que é o anfitrião. César, fala para a gente também como é receber a célula lá na sua casa, porque isso é interessante. A célula é um grupo de irmãos que se reúne, né? E semanalmente. A gente dá o nome de célula. Você sabe que o microscópio foi inventado depois que a Bíblia foi escrita. Sim. Então, Paulo já tinha esse conceito já de célula. Ele só não sabia o que era célula. Quando ele diz lá que cada membro ele forma um corpo, já é o mesmo conceito. Mas ele estava falando daquilo que está vendo a olho nu, né? Exatamente. Então, a célula são grupos da nossa igreja, não é isso?
que tem o objetivo de que, como a célula, né? Por meio da meiose e mitose. Multiplicar. Crescer e multiplicar e formar de uma, formar duas. E aí força o grupo a estar crescendo, a estar convidando pessoas, né? Só para o pessoal entender o que uma é célula. questão interessante de não... Porque isso o pastor fala desde o início da igreja, né? Que a igreja não é esse lugar. Tanto que até meu pai, que ainda não é cristão, ele me liga de vez em quando e fala, vocês estão aí no prédio? Até meu pai já aprendeu, entendeu que aqui não é a igreja. É só o prédio, é um lugar que a gente se reúne. E isso faz todo sentido, porque as pessoas conseguem ser quem são, crentes, viver o cristianismo em qualquer lugar. Se a gente está na praia, se a gente está, sei lá, andando, se a gente está no mercado, ou se está lá na casa de César comendo bolo e guaraná. Célula, é igreja reunida, né? E aí, César, conta aí pra gente como é... Eu lembrei aquela música do Tim Maia. Bolo Guaraná. É do Tim Maia, ou Gabriel? Essa daí é muito... Você ouve solo. Essa é antiga. É old school. Pô, é um prazer, né, lá receber os irmãos lá em casa, né? Sempre eu faço eu falo assim, arrumação antes, né, para receber. Então, botou umas lâmpadas bonitas lá agora. Fiz uma reforminha, né, para ficar. Eu falo que aqui César, fala pra gente. A segunda igreja, né? Fala pra gente aí, César. Conta um pouquinho assim, você também, né, chegou na nossa igreja, foi chegando e agora é membro. Pronto. Como é que foi essa chegada na nossa igreja? Foi no outro prédio, né? Só, eu não sei bem. Então, exatamente, igreja não é o prédio, né? Igreja só tem uma, o prédio, né? A gente está em outro. Mas o Diogo de volta e meia está falando, seu pai também de vez em quando me aborda e fala assim, poxa, meu filho é outra pessoa. Não, e o pai sabe disso. O pai sabe disso. Houve alguma coisa mesmo, assim, uma diferença para o pai falar isso? Muita. Foi um divisor de águas, como eu falo sempre assim com os irmãos, e até para os colegas, né? Então, eu sempre ia para a igreja, né? Convidado. E aí eu ia para a igreja e saía rápido. Tipo, eu não conseguia ter assim, uma comunhão com os irmãos, porque pelo fato de eu frequentar outras igrejas, eu fazia basicamente isso, né? Eu ia para a igreja, assistia o culto e ia para casa. Não era assim de ficar conversando, entendeu? E aí teve. Mas já assistia, você estava querendo ir, você estava procurando, né? E aí, não, na verdade eu já fui, eu só era evangélico, batizado em outra congregação, mas era completamente diferente daqui da Nova Aliança. Não, sim, mas eu estou falando que você ia nas igrejas, então é mais de uma? Não, eu era de outra igreja. Tá. Entendeu? Batizado de outra igreja. E não se envolvia. Tava lá. Era tipo isso que eu fazia na Nova Aliança. E, tipo, essa aí eu fui convidado até, uma cliente minha me convidou. E aí eu fui para conhecer como é que funciona e tal. E aí teve até uma vez assim que o pastor estava na frente, o pastor Júnior, né? E aí, pô, tô de hoje querendo falar com você e não consigo. Você chega e sai rápido. Eu falei, não, por quê? Aí teve uma vez que eu percebi que ele arrudeou estratégia todo, e aí eu fui pro banheiro, eu acho. Aí ele me pegou na saída. Você tá pensando que o pastor igual o choque. Eu falei, pô, ele queria falar comigo. E eu já percebia antes, mas eu saía logo porque eu era assim, eu tinha esse aspecto de chegar na igreja, ouvir culto e ir pra casa. Não era muito de ficar de conversa assim, não. Até então, o senhor me abordou e aí perguntou. E aí eu me senti assim, pô, ele uma pessoa importante. Mas aí o pastor veio, não foi um obreiro, obreiro não foi nenhum servo, não foi ninguém, foi o pastor que chegou e falou comigo. Rapaz, olha, você vê, viu? Eu tenho que falar mais com as pessoas. E aí eu me senti assim um pouco, a pessoa se sente importante, de qualquer forma. Isso aí até a gente fala do clericalismo, né, que é a parte da hierarquia. O pastor, aí tem um servo, para falar com o pastor tem que falar com uma pessoa, para até chegar o pastor, e aqui não tem isso não. Chegar, falar com o pastor diretamente, não vejo o pastor. Ele tem essa maneira assim, de tudo bem que tem a parte que é pastor, mas eu não vejo de maneira nenhuma essa parte do pastor eu acho a humildade dele de conversar com todos basicamente igual. Não trata as pessoas diferente, porque ganha mais, porque ganha menos. Existe isso, mas aqui não tem isso. Eu já percebi isso aqui já há um tempo. Eu sou uma pessoa que eu gosto de observar. E aí o pastor Júnior, ele tem essa característica, entendeu? Da pessoa, que eu falo, com poder aquisitivo mais fraco, a pessoa com poder... Você vê, só um parênteses aqui interessante, você vê que eu falei no domingo, mas guarda o que você está falando aí, é só porque conversa é essa interação. Vai batendo papo. Eu falei que domingo justamente que não existe doutrina neutra. Exatamente. A doutrina vai gerar um comportamento. Então, isso não é porque eu sou bonzinho.
É porque a gente crê que o clericalismo mata essa troca. Porque se eu acho que eu sou mais especial, se eu sou ungido e você não, porque tem muita gente que acha isso, eu vou te tratar, mas não é porque eu sou ruim, eu vou te tratar de acordo com aquilo que eu acredito. E eu vou me relacionar só com quem? Quem está na sua... Na minha equipe aqui. Porque, ó, eles estão lá num nível, eu estou em outro. Exatamente. Entende? E que coisa, né? Você vê, eu não falei isso domingo, mas guarda aí, viu, César? Quando Judas traz Jesus, ele fala assim, foi aquele que eu vou dar um beijo, aí os soldados vão pegar. Interessante, quando eles chegam lá, os soldados falam assim, quem é ele? Não sabiam. Isso é muito bacana. Não sabiam quem era ele. Tinha uns 12, na verdade eram 11, porque Judas estava com a tropa, né? A trupa lá de soldados, e Jesus. Então, foi necessário Judas ir até Jesus e beijar para que eles diferenciassem. Por que diferenciar? Porque a roupa era igual, o jeito era igual. Que coisa, né? Era uma pessoa... Porque se ele fosse clerical, é Deus, né? A gente está falando de Deus. Uma roupa diferente, tá aqui em cima. Já ia perceber logo, é aquele ali. Então, você vê, isso é um fruto de um ensino. E quando o ensino está enraizado, fica mais interessante isso mesmo. Mas só um parênteses aí, César, que você falou. Mas muito bom, é verdade. Então, como até o Diego falou, né? O Diego aqui falou que sentiu acolhido. Eu senti da mesma forma, entendeu? Então, aí fui logo para um grupo de célula. Aí eu falava, pô, não vou na célula. Eu tinha essa resistência. Até porque foi na casa de uma pessoa que eu nem conheço. E ainda tem aquele processo. Eu falei, pô, não, eu vou para a igreja, eu não vou para a célula. Eu demorei um tempo para ir para a célula. Eu não gostava pelo fato de ser uma intimidade. Uma pessoa que vai na casa da outra tem que ter intimidade. Uma pessoa que você nem conhece vai na casa da pessoa. E hoje tu é anfitrião. E é verdade isso. É estranho. É um negócio estranho. O cara já vai abrir, eu vou no banheiro do cara, rapaz. Né? Então, é igual o Ítalo falando assim, cara, pô, meu amigo, eu te conheço da onde, rapaz? Ô, meu amigo! Esse cara, que amigo é esse? Até então eu fiquei assim, um pouco assim. Eu fui na primeira, fui na segunda, aí depois eu falei, pô, vou levar o lanche. Que eu gosto assim de cozinhar. Aí sempre eu tava assim. Tudo bem que se existe. O lanche de cena é famoso lá na célula. Cara, que beleza, hein, Diogo? Aí é aquela coisa, né? O poder do hábito. Você tendo um hábito de ir, a constância, você vai se familiarizando, entendeu? Então, eu sou muito assim constante. Se eu parar, eu desisto. Se eu manter a constância, a tendência é melhorar. Então, que benção. Entendeu? Bom. Isso desde a questão profissional e espiritual. Eu sou assim, é a constância. Então, o meu crescimento foi extraordinário, desde quando eu entrei. O seu pai aqui. Não, Chega mais cedo lá. Só um lá. parênteses aqui, você vai mostrar para seus pais, tá? Só essa parte aqui. Mandar um abraço para eles, que eles são, olha, ótimas pessoas. É verdade, o pai e a abraço, mãe. Pai, mãe. Eles são, olha, são muito receptivos, hospitaleiros. Muito. E assim, eu tenho um carinho muito grande por criança, por todos, mas eu me dou muito bem com criança. Elas gostam de mim. É verdade. A criança percebe a áurea do adulto, né? É sério, eu me dou bem com todas aqui. Ontem eu estava numa célula e os meninos metendo pau lá, as crianças, uma bagunçada do caramba. E aí o líder não conteve. Aí eu já aproveitei que minha barba aqui, né, meu irmão? Já dei um pito já, as crianças tudo. Mas passou uns 20, com medo, né? Mas já ficaram tudo em volta de mim. E aí, pastor? Eu falei, pastor, né? Obrigado a você. E gosto também de pessoas de idade. Eu me dou muito bem com as pessoas da igreja aqui. É verdade. Elas gostam de mim. Eu fico brincando que eu fico fazendo fofoca com elas. E gente velha gosta de uma fofoca, né? Manda um abraço pra eles, tá? Estão aqui, ó, assistindo a gente aí, olha. E seu pai sempre fala dessa transformação, César. Isso mesmo. Meu pai, ele é um homem de muita fé. Muita fé. Desde que eu era pequeno, assim, eu ficava olhando assim meu pai, orando, né? E aí, como lá em casa tem um corredor, eu tinha que passar pelo quarto dele. E nesse quarto, a porta estava aberta e ele estava orando. Que bonito, né? Isso. Isso eu tenho um horário assim de ir pro banheiro certinho, que é 3, 2 horas da manhã. E todos os dias eu via meu pai orando. Que memória poderosa. Pai. Eu vi meu pai orando de madrugada. Todos os dias. Desde forte, pequeno eu falava e perguntei ao meu pai, você está passando por alguma situação difícil? Ele estava orando. Você está passando um pouco? Não, isso aqui é um hábito que César, ele tem. Fala para alguém que está ouvindo a gente agora, como o Diego, o que marcou você na igreja e falou assim, não, aqui é o meu lugar, minha família. Eu sei que é muita coisa, mas alguma coisa, se você pudesse, assim, pô, é isso aqui. Eu acho que é a recepção. Sim. A recepção das pessoas e se for falar uma característica assim da igreja, mas sim for um mover espiritual. Também teve muito a ver, porque eu acho que quando você tem intimidade com Deus por completo, você vai entendendo aos poucos o que é o mover de Deus.
Então, o mover de Deus é algo que você tem que experimentar. Se você não experimentar, você vai só ouvir. Porque acreditar em ter fé é difícil de ver. Só Deus para transformar pessoas, né? É difícil acreditar em uma coisa que você não vê. Você tem que ver, você tem que pegar. E aqui, a fé você não vê, você tem que experimentar. Então, para experimentar, você tem que abrir o coração. Muito forte. Então, é o mover de Deus. Eu já sempre fui um cara assim, de ter temor a Deus pelo fato de meu pai. Obrigado. E aí eu ficava querendo entender porque meu pai era de joelho dobrado. Eu ficava entendendo, meu pai. Forte. Desculpa até falar assim, ele não sabe ler, meu pai não sabe ler. Mas ele, é um homem de fé. Ele pede para eu ler a Bíblia, né? Eu falei, eu ler aqui a Bíblia que meu pai hoje em dia tem um celular que fala, aí eu sei, fala que ele fala a Bíblia, que ele gosta de. Que bacana, gente. E aí eu falo, meu pai não sabe ler, ele gosta de ouvir a palavra, ele vê vídeo ele vai ouvir. Sim. E é um cara extremamente inteligente. É verdade. Que bom esse orgulho, né? Não, muito bom. Eu chego lá, eu me amarro, fico conversando com o pai de César, é bom demais. Agora, sobre o tema, a questão do cristianismo e religião, você vê que não é uma questão só de informação. Não é. Ou querer provar ou ser melhor que ninguém. Mesmo porque o que eu sempre ensino, Diego? Eu sempre ensino isso. Desde o início da igreja. Nós não estamos aqui para falar de outra igreja. Então, alguém quer ficar mal comigo e falar mal de pastor de outra igreja. Então, deixa cada igreja, quem vai dar conta dela é quem? É o Senhor dela. Jesus Cristo. Jesus. Agora, se o pastor está fazendo alguma coisa errada, ele não vai ficar impune. Entende? E o que o pastor às vezes faz errado? É o ensino. Porque Jesus falou, se alguém ensinar alguma coisa fora do padrão, ele vai ter que pagar por aquilo. Lá em Mateus 12, Jesus disse, vocês vão ser justificados pelo que falam ou condenados. Então a gente pensa que é assim, eu faço de qualquer jeito, igual musculação, é assim, eu vou lá e pego de qualquer jeito? Não vai. Eu já vi um cara na academia, eu já vi mesmo, tá? Que o ombro dele ele era um pouquinho assim, olha. Sim. Que ele foi malhado, ele conseguiu, não foi ninguém mostrando a postura, ele ficava assim, ó, uma coisa super estranha, que parece uma coisa que não é nociva, mas é muito. Mas o corpo é mais perceptível. Mas a questão do ensino não é tão fácil. Então, é uma coisa muito, muito importante para a gente. A gente está aqui edificando a nossa igreja. Veja cada um como edifica. E você vê, os testemunhos, não é o mover de Deus, ele é selado pela palavra de Deus. Deus tem compromisso com a sua palavra. Quando eu entendo, eu tenho revelação da palavra, gera fé. Perfeito. E se gera fé, gera mudança. Forte isso, né? Muito forte. Então, não é só uma curiosidade bíblica. Saber que aqui não é o templo, que a gente não anda pela lei exterior, mas uma lei interior, não é assim? Isso tem uma relevância direta na nossa vida. Agora, uma coisa que eu queria pontuar aqui é o seguinte, aproveitar que o Diego falou aqui sobre o ritual. Eu estou falando só ali porque você comentou, mas eu vou falar. Veja bem, nós temos rituais. O César falou do hábito. Você só constrói um hábito se você tem uma rotina. A ideia de falar assim, olha, rotina cansou. Não, é porque a vida é feita de rotina. O problema é quando as pessoas elas não dão um upgrade na rotina. Então, o casamento tem que ter rotina, senão não é casamento. O casamento não vive de sexo e muito menos de jantar. E se for viver só de sexo e jantar, vai virar o quê? Rotina. Entendeu? Então, você precisa entender de que tudo tem rotina. Porque a rotina é importante para gerar um hábito. E quando gera um hábito, a repetição ela é importante para que a gente se adapte, para a gente ficar mais confortável. Então, quem faz musculação sabe disso. No início do exercício, você fica desconfortável, dói mais, cansa mais. Mas depois que você já está habituado, seu músculo já entendeu ali a repetição, você faz o mesmo exercício, mas o corpo responde diferente porque você habituou. Porque teve uma rotina. Então, rituais são importantes. A gente tem um rito. Aqui tem um ritual para montar aqui o equipamento, para começar. Rituais são importantes. Qual é o problema da religião? Que o ritual virou um fim em si mesmo. Entende? O ritual era para ser um hábito, a rotina. Não, ele sempre vai ser uma rotina. Mas qual é o problema da religião? É que ele virou um fim em si mesmo. Ele é uma realidade exterior sem uma motivação interior. Sim. Então, assim, poxa, Deus me ama. Deus me provou o amor dele enviando Cristo na cruz. E eu era um pecador e Cristo me justificou. Sim. Quando eu tenho revelação disso, espontaneamente eu vou querer fazer o quê? Orar. Buscar a Deus.
Ou quando eu estou assim, numa crise muito grande, eu sei que eu tenho um pai que cuida de mim, eu sei que ele me protege, e eu estou de joelhos ali me derramando na presença dele, não para querer convencê-lo de nada, mas é porque eu sei que ele está me ouvindo. Então, se colocar de joelhos e orar, então é o quê? É uma prática exterior, entendeu? Sim. Que foi motivada por uma experiência interior. O problema da religião é que eles faziam, com o tempo, só o ritual. O exterior. Não tinha coração envolvido. Não tinha fé envolvida. É aquilo que você faz por repetição, entendeu? No culto pode acontecer isso, não pode? Pode. Porque o nosso culto tem um ritual. Não tem um ritual, gente? Você chega, eu vou lá e começo o culto. Tem um louvor. Canta 3 musiquinhas. Tem a oferta. Tem a oferta. Não é ritual, não é ritual. Quando ele é movido por Deus, aí tem... Isso que é edificar, né? Tem consistência. Mas se não for esse mover que o César falou, aí, meu irmão, aí eu... Mas, então, tem que ter ritual. A ideia das pessoas falarem que é tudo espontâneo, não funciona. Por causa disso, tem gente presa. Porque ele estava armado e deu um tiro e falou, poxa, não era para dar daquele tiro, mas deu. Mas foi espontâneo. Não era minha intenção. Mas não foi espontâneo. Ele planejou, vou sair de casa e vou dar um tiro em alguém? Não. Então tem que ter rotina, tem que ter rituais. O problema é que Jesus falou, esse povo me honra com os lábios, olha o ritual aí. Mas o coração... Mas quem sou do coração? Ele sabe, ele fala, o coração está muito longe de mim. Eles cantam músicas bonitas, mas não tem realidade. Exatamente. Entendeu? Pois não, eu acho que algo que completa o que o senhor falou agora é a questão da intenção. E a gente fala muito sobre isso, né? Eu estou tentando ajudar os meninos a malhar, que está começando agora, e na musculação tem muito disso também. A questão que o senhor falou, não é só fazer, é fazer do jeito certo. E para você conseguir fazer do jeito certo, tem a questão da intenção. Quando você está ali fazendo o exercício, você tem que pensar no músculo que você quer atingir, né? Isso aí. Então... existe uma engenharia por trás. Não é só pegar peso e voar. Não funciona. Não é só pegar muito peso. É isso mesmo. Né? Às vezes você pega no menos, você consegue até resultados melhores. Até a repetição com menos peso, o cara não aguenta quando ele faz certo. É verdade. Exatamente. Acontece muito, né? Acontece muito. Acontece demais. Então, essa questão, o senhor falou, né? Que fazer, mas fazer com a intenção, não com a intenção de barganha, mas com a intenção de gratidão, de agradecer, de aquela convicção de que você faz não por obrigação, não para querer algo em troca, né, mas a intenção de realmente mostrar o quanto você é grato pelo que você já recebeu. Né? Exatamente. Essa é a tônica principal. Exatamente. Mas deixa eu aqui, então, só... aproveitar aí para especificar mais um pouquinho aqui, para a gente já... Aí, Diogo, você vai direcionando a gente. Você vê? Esse é o padrão. Fazer porque você foi motivado por amor. Esse é o padrão. Nós amamos... porque ele nos amou primeiro. Isso. Só que, veja bem, às vezes não é tão assim romântico e bonitinho, não. Exatamente. Então, assim, é bom orar quando você tem inspiração, mas quando não tem? Aí é mais difícil. Você tem que orar. Exatamente. Alguém tem que orar. Exatamente. Eu estou falando de oração porque oração é trabalho, mas quem mantém uma casa? Eu estou falando, não é gente folgada aqui à toa, não. Estou falando alguém que precisa trabalhar para manter uma casa. Ele está inspirado todo o tempo? Não está. Quem malha direto, está empolgado, inspirado? Não tem. Ele precisa fazer mesmo não criando aquele cenário... independente da circunstância. Idealizado, entendeu? Então, vida cristã é disciplina, sim. Tem rituais, sim. Né? A gente precisa ser feito. Precisa ter tenacidade, constância, perseverança. Mas não precisa ser duro no sentido de, né, de ser aquela troca e tentar agradar a Deus o tempo todo. A motivação pode ser essa, ou pelo menos deveria ser, né? Mas quando você não tem esse sentimento de que você está feliz, você continua fazendo. Exatamente. Continua fazendo. A repetição faz toda a diferença. E nisso que a gente vai fazendo, Deus vai lá e fala, não, eu sou contigo. Não é isso? Porque senão a gente pensa que essa espontaneidade, Diogo, ela é uma coisa assim, meio sem pé, sem cabeça, né? Entendeu? Exatamente. Faço quando quero. Se fosse assim, a humanidade estava parada, né? E também, até o próprio Jesus fala, quando ele diz lá em Mateus 11, de vinde a mim, estou cansado, ele fala que o jugo é suave e o fardo é leve. Existe um jugo, existe um fardo. Mas é mais leve. É mais leve e é suave. Então, vai depender da nossa cooperação, né, em certo ponto, de naquele dia que eu não quero ir, eu vou naquele dia. Naquele dia que eu não quero orar, eu vou orar naquele dia. Vou orar naquele dia. E, Diogo, e o compartilhamento da célula, o que te chamou a atenção lá desse tema? Eu compartilhei vários aspectos, mas o que eu mais gosto
de compartilhar, que eu estava falando na cela, foi sobre o clericalismo, que foi o que o César estava falando aqui. Essa questão de eu nunca tive a oportunidade de experimentar isso, porque eu sempre fui daqui. Então, eu não sei o que é isso, assim, praticamente. Então, para mim é muito natural e é muito antinatural essa questão de não ter acesso a uma classe que está acima, ou que se considera estar acima dos outros. Teve alguns irmãos lá que compartilharam que tiveram uma experiência de não conseguir ter contato com o pastor em um momento de... Eu queria receber a oração do pastor, mas tinha que falar com o secretário e para falar com um obreiro X e tal. Então, assim, a inacessibilidade, e às vezes provocada, claro, pelo ensino, e alimentada também pelos membros. Porque os membros alimentam eles querem que o pastor seja distante, eles estão naquele pedestal lá, e eu nunca tive essa experiência. Então, para mim, é muito natural poder ter contato. Claro que eu falei também que tem um risco que a gente sempre fala, da familiaridade. O fato de você estar perto de alguém que é uma autoridade espiritual dada por Deus, você pode se acostumar com aquele ambiente e acabar, assim, de certa forma, desonrando. É um perigo. Mas, nesse sentido, eu prefiro estar com a consciência limpa e viver sem o clericalismo do que fazer o povo refém. Né? O clericalismo, ele mata as funções do corpo. Por quê? Porque tira a autorresponsabilidade. Exatamente. Né? Porque se o só clero um vai orar, eu tô tranquilo. Não, ela só faz o quê? Olha, é assim que funciona. Ela recebe. Você está com problema no casamento, você vai lá, o que ele vai pedir a você? Para ele orar por você? Sacrifício. E qual é o sacrifício dessa campanha? A oferta. Sempre envolvido dinheiro. Aí você conclui o seguinte, vamos lá, Juan, eu tô com um câncer. O cara falou que 7 semanas vai orar por mim para eu ser curado. Se eu der uma oferta de R$1.000. O cara é tranquilo, pô. Pô, R$1.000 por um câncer. Tá tranquilo, entendeu? Negócio fechado. Aconteceu, porque tudo é graça. Às vezes tem graça envolvida, porque o Espírito Santo, ele faz. As nossas presepadas, Deus não entendeu? Sim. Porque Deus é bom. Só que o cara vira o que agora? Um consumidor. E refém disso. Porque se eu te curei, agora se eu falar, olha, meu irmão, se você não andar certo, você vai ficar aleijado, viu? O cara, esse cara agora tem autoridade. Você virou manipulado agora. Ou aí o lado contrário é que ele falou. Quando você ensina as pessoas para elas serem livres, qual é o risco de ter sempre um abusado ou outro? Mas não tem problema, pode ter. Aí cabe o líder botar cada um no seu lugar. Sim. Como um pai põe os filhos. Sim. Então eu amo meus filhos, eu amo, e eles devem estar assistindo podcast, que me ouvem toda hora, né? Mas quando eu tenho que dar uns pitos. Sim. Fica todo mundo tenso. E tem que ficar tenso. Entendeu? Então, o que Jesus disse para os discípulos? Vocês me chamam de mestre e senhor. E dizem bem. Porque eu sou senhor e mestre. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, eu não chamo vocês mais servos, mas de amigos. Porque o servo, né, o senhor não compartilha com ele, mas amigo compartilha. Aí depois ele fala, vocês estão certos, eu sou mestre. Você vê que vocês me chamam de mestre e senhor. Botou mestre primeiro. Aí Jesus, quando fala, não, vocês estão certos. Eu sou senhor. Então ele está querendo dizer bem claro, quem manda sou eu. Nós somos amigos, nós somos irmão, não é assim? Mas tem que ter um líder, entendeu? Mas é uma relação de família. César está falando aqui muito carinho do pai dele. Seu pai, você falou que não sabe ler e escrever. Mas ele deixou de ter honra porque ele não sabe ler e escrever? Não. Ele é o que, seu? Meu pai, né? Pronto, acabou. Resolveu o problema. Seu pai pode ser o mais pobre, você enriqueceu, seu pai não sabe ler e escrever, mas tem uma coisa que não vai mudar. Ele é seu pai. Ele é seu pai, entendeu? É uma relação de família, de honra, de respeito. Agora, se eu tenho que honrar o líder porque ele é melhor, aí o líder tem que ficar se provando o tempo todo, né? Aí é o clero, né? E quando eu não sei a resposta, o que é melhor que o clero faz? Cala a boca. E se você questiona, é o quê? Rebelde. Tudo para te calar a boca, né? Sabe qual é o problema do clero também? É quando você dá liberdade ao povo, o povo é abusado, né? É o medo do líder também de perder o controle. Só que quem controla a igreja? É Deus, a obra é dele. Santo. E se alguém aprontar, Deus vai arrumar o jeito dele. Diga aí, César, você ia falar aí
do papai, né? Do papai. Quando você falou, né? Não sabe ler e escrever. Tem muita gente que tem vergonha, né? De falar isso. Não tem que ter nenhuma. Jamais. E você falou com honra. Entendeu? É isso que é bonito. É o meu. É o meu pai. Se eu tivesse vergonha, eu não queria falar isso. Mas não tem que ter vergonha nenhuma. Então, a questão foi até apropriado você falar eu aproveitei que você falou para falar do clero. Exatamente. O líder espiritual, ele não tem que ser o melhor. Lá em 1 Coríntios 12, eu vou pregar sobre o corpo. Vou fazer uma série sobre mensagens sobre o corpo de Cristo. Sim. Lá em 1 Coríntios 12, o que Paulo ensina sobre isso? Ele ensina de que o líder, ele é líder porque Deus colocou ele como líder. Ele às vezes não é o melhor, ele não é o mais habilidoso, mas quem que escolheu? Foi Deus. Então, é isso aí. Cabe ele entender e desenvolver. E se Deus escolheu... Ele capacitou, ele vai ter as razões dele. Exatamente. Entendeu? Às vezes não é o melhor. Na verdade, uma equipe bem-sucedida é feita de gente bem. Mas o clero tem sempre que fazer o quê? Ser o melhor. Ser ungido. Se autoafirmar. O ungido. Sempre afirmar. E aí é cansativo para ele e para os outros, né? Porque o povo finge que acredita e ele finge que o povo está acreditando. É cansativo demais, né? E qual é o bom disso tudo? É que vocês podem ser líderes de célula. Todo mundo pode ser um líder de célula. Exatamente. Todo mundo pode ser usado por Deus. Hoje alguém falou para mim, acho que foi o Ítalo, não foi, Ítalo? Que ele conheceu uma pessoa da nossa igreja aqui que não quer fazer, não participa da ceia e ouvindo a Nova Aliança. Por que essa pessoa não quer participar da ceia? O que vocês acham aí? E aí, Diogo? Eu acho que a mentalidade, né? O ensino. Sim, exatamente. Mas por que ela não quer? Num lugar que a gente fala que nenhuma condenação há. Porque ela não se sente apropriada. Por trás de uma piedade, uma preocupação toda, é alguém cheio de justiça própria. Exatamente. Ela está achando que ela tem que ter o quê nisso aí? Uma participação. Mérito para isso. Só que isso aí tem implicações em todas as áreas. O mesmo que não quer tomar ceia, também não quer liderar, porque ele não sente o quê? Apropriado. É o mesmo que quando for orar, ele não tem ousadia. Porque a única coisa que ele pede a Deus é para Deus não matar ele. Porque ele não tem coragem de pedir coisas maiores. Por que ele não tem? É tímido. Entendeu? Então você vê como é que a doutrina, o ensino faz toda a diferença. Afeta totalmente a vida da pessoa. E ela acha que é chato, porque ela acha, não, eu já sei, não. O comportamento dela é resposta de uma crença. E a gente está vendo a internet o tempo todo, a gente está vendo a pregação o tempo todo, achando que aquilo que está entrando na gente, como um sanduíche, não vai afetar o nosso treinamento, né, Diego? Mas afeta. Só que o sanduíche é muito mais visível, né? Mas o ensino a gente acha que não é nocivo. Não, eu estou ouvindo aqui, mas eu estou ligado. Não está ligado, não. Exatamente. Vai afetando, né? Exatamente. E foi bom eles dois aqui, Diogo, aí a gente já pode ir para o final, que eles estavam contando a experiência dele na Nova Aliança, é fruto de quê? Não é porque eu já falei que a nossa igreja é melhor que as outras? Eu já passei a ideia de... Nunca. Não, então. Mas por que então tem esse mover? É porque é fruto do... Ensino. É o ensino. É a palavra, né? Que sela o mover de Deus. Na verdade, o ensino do Evangelho. Né? Do Evangelho, é isso aí. E a gente não vai conseguir abordar tudo que a gente gostaria aqui no Cristianismo, na Religião, no GraçaCast, mas a gente vai deixar o link da mensagem que o pastor pregou nesse domingo aqui embaixo na descrição. Então, se você quer aprofundar mais no ensino, a gente está com o link disponível aí, é só você clicar e assistir toda a palavra, mas fica até aqui por enquanto, que a gente vai ainda finalizar esse GraçaCast. Quando terminar aqui, aí você pode clicar aí para a mensagem e ouvir essa palavra de Deus na sua vida. Brasil. Creio que você vai ser abençoado. E amanhã tem treinamento, hein? 6 horas da manhã, hein? Amanhã tem. E amanhã é o quê? É superior? E aí, César, vai? Vou. Mas no dia do seu aniversário? Aniversário? Vou sim, aí para aguentar, né? Vai bater parabéns lá na academia. Gente, olha, a gente está finalizando o nosso podcast, mas eu queria que todo mundo aqui fizesse uma consideração final. Se você puder, deixa um agradecimento aí, manda um abraço para os irmãos, né? Não sei, manda uma foi muito gratificante, né, estar aqui hoje, né? Foi até uma surpresa. O Diego falou, vou discipulado lá no prédio. Aí o discipulado aconteceu. Tá acontecendo, é isso aí. Aí eu falei, bora. A gente vai, eu falei, pô, então pronto, estou passando aí. Então foi algo assim que foi um divisor de águas. Cada aprendizagem que tem aqui na igreja, eu acho que é válido, uma forma de estar crescendo. E a dinâmica aqui da igreja é muito, muito, muito
muito diversificado, entendeu? Então, e tu faz do que as coisas aconteçam de forma muito natural. Então, eu acredito muito aqui que essa palavra que teve aqui hoje vai mover assim no seu coração. Amém. E venha pro culto. Pô, gostei. César mandou bem, César. Merchandising. É isso aí. E você, Diego, deixa suas considerações finais. Rapaz, o discipulado desse aqui eu quero porque para mim é uma honra. E eu acho que esse momento aqui fala muito da Nova Aliança. Porque eu sou um membro novo. E estou ao lado de pessoas que já fundaram a igreja, que já estão aqui há muito tempo. Isso mostra que aqui não tem essa questão de separação, de fulano é melhor que fulano, entendeu? Então, já me sinto parte dessa família. Para mim é uma honra estar aqui mais uma vez. Para mim é um momento de muito aprendizado também, né? Estar com pastores que têm imenso conhecimento, mas, acima de tudo, tem graça sobre a sua vida. Então, Amém. Eu estou sendo profundamente abençoado por essa família. Venha ser você também, né? Rapaz! Então, Os caras estão afiados. E estamos aqui para receber todos vocês. Amém? Que benção, que benção. E aí, pastorzão? Para mim é sempre uma alegria, irmãos. Eu amo ser família com vocês. Vocês são muito amados. No domingo eu encontrei o César ali indo pro banheiro. Aí eu falei, César, dá um beijinho aqui no pastor. Foi tão engraçado, né? Fica com ciúme não, viu, Gabriel? Aí falou do aniversário dele. Você sabia que eu ia lá, não? É porque eu falei, tem aniversário? É, né, pastor? Não, eu sabia. Sabia que eu mandei no grupo, não foi? Para todo mundo da célula. É muito. E sabe o barato disso tudo, Diogo? Muita graça. Que você vê pessoas que não têm nenhuma. Por mais que vocês falaram que era da igreja, é nítido que nasceram de novo em outro momento. Sim. E não tem essa religiosidade. Você vê que mover de Deus é coisa impressionante. Quando alguém vem geralmente de uma igreja e ele é praticante de uma igreja, ele tem uma assiduidade ali na norma daquela igreja, Sim. ele não se adapta tão fácil no estilo da nossa igreja, não. É difícil. Choca. É difícil. Ofende. Na verdade, um religioso, quando ouve uma Nova Aliança... Escandaliza. Não, ele fica ofendido. Eu já tive várias pessoas que frequentaram nossa igreja um tempo e falaram, não dá mais para mim, pastor. E eu vou lhe dizer, eu não censurei, não excomunguei, eu respeitei, porque é verdade. Porque o odre, se não for novo... Vai se romper quando vir. Vai se romper quando vem o vinho novo. Vocês entendem a ilustração, né? Não é mistério, não, né? Não é mistério, não, né? Ele rompe. E rompe mesmo. Se eu ouvir que aqui não é casa de Deus, que não tem o clero, que não tem os caras, pô, mas peraí, pô. Esse povo tá ficando Mas doido. olha, sempre com esse sentimento, esse espírito de Cristo. Não se sinta melhor com as pessoas porque você pensa diferente. Sim. Porque no final das contas a gente vai para o mesmo céu, se a pessoa nasceu de novo. Então, eu acho que eu quero terminar essa parte dizendo o seguinte: nós estamos aqui para edificar a nova aliança. Então, vamos cuidar disso. Sim. Entendeu? E orar para outras igrejas abençoando. Sim. Entendeu? Mas é bom ver pessoas que estão caminhando para sair da religião, né? É verdade, é verdade. E a gente tomar cuidado, viu, Diogo? Porque a religião é uma coisa muito sutil. É verdade, é verdade. Tem que se vigiar o tempo todo. Para mim também foi muito bom estar aqui com os irmãos, né? Sempre aqui aprendendo muito com o nosso pastor, né? Tendo a possibilidade de você ter contato, ter dúvidas, né? Responder. Tá aqui também tentando sempre abençoar cada dia mais os irmãos, edificando. Afinal de contas, estamos no ano da edificação, então creio que esse podcast vai edificar muito a sua vida. E agradecer a Deus por fazer parte dessa família. Né, dou graças a Deus por ter sido encontrado aqui, por ser pertencido aqui, e para mim é uma grande honra de Deus, um privilégio fazer parte disso, desse mover. E é isso, meu querido, se você chegou até aqui, deixa aí o seu like, comenta, tá? Compartilha com todo mundo, manda aí no grupo das suas tias do WhatsApp. Eu sei que todo mundo vai se amarrar nesse podcast, foi muito bom. Pai e manhã vão assistir. Pai e manhã, vão assistir, vai ver o filhão César aqui, ó. Não, a família também lá, né? Por sinal, a filha, como é que é o nome da sua filha? Bia. Ana Beatriz. Ela tem uma vibe, bati um papinho aqui com ela aqui, ela é toda descolada, toda... Ela vai, já falei, o compartilhamento da semana que vem já é dela já. Ela foi comigo pra cela ontem, quase que eu não queria ir embora mais. Né? Não, é toda descolada lá. Subir logo, tem uma queria mais ir embora. Bacana, isso mesmo. Que legal, viu, Diego? E tá sendo muito boa lá a célula, né? E assim,
Fico muito feliz. Você está até aqui com a gente, compartilhando disso. Vamos ter mais episódios. Deixa o seu like, comenta, compartilha, faz de tudo aí para a gente crescer mais aqui nesse GraçaCast. E é isso, meu irmão. Fica na bênção do Senhor Jesus. Um grande beijo no seu coração e até as próximas. Tchau, tchau.